A política e a economia juntas para tratar das reformas. Veja como foi o encontro Rodrigo Maia-Paulo Guedes nesta terça-feira. Mariana, Brumadinho e o fantasma das tragédias ambientais. O novo Congresso analisa o que deixou de ser feito e o que pode ser melhorado. E o meio ambiente é o destaque da série sobre os desafios para 2019. Ministro Paulo Guedes, principal condutor das reformas que o novo governo pretende fazer com o apoio do Legislativo, teve reunião com o presidente da Câmara nesta terça-feira. Na entrevista coletiva após a reunião, o presidente da Câmara se colocou como defensor da reforma da Previdência, dizendo que a proposta é boa em linhas gerais. É a agenda comandada pelo ministro Paulo Guedes que vai tirar o Brasil da crise e tenho certeza que o parlamento tem papel decisivo, né? O parlamento, a Câmara de Deputados, que representa a população brasileira, ela tem a obrigação de liderar essas votações, liderar as reformas. E como eu já tenho defendido há alguns anos, eu não tenho dúvida que a reforma da Previdência, como primeiro item, ela é fundamental que o governo possa encaminhá-lo o mais rápido possível para que o parlamento, respeitando o regimento da casa, respeitando o espaço da oposição, a gente possa fazer um bom debate, atraindo os governadores para esse debate, para que a gente possa ter, no prazo regimental mais rápido possível, essa matéria aprovada na Câmara, enviada para o Senado, que eu tenho certeza que isso vai mudar a história do Brasil. Rodrigo Maia criticou corporações que se colocam contra as mudanças e também a campanha que foi feita contra a proposta que chegou a ser discutida durante o governo de Michel Temer. Em maio, o governo Michel Temer 17 tinha já condição, a partir de 15 de maio, de votar a Previdência. Não votou pelos motivos que nós conhecemos. Então, o nosso problema não é de prazo. Se a Câmara votar durante o mês de maio, como limite, o Senado vota em junho, julho, porque o Senado é uma casa menor. O problema da reforma não é a reforma, são as mentiras que se falam sobre a reforma. De acordo com o ministro da Economia, Paulo Guedes, o que falta para definir o texto da reforma da Previdência é a completa volta às atividades do presidente Jair Bolsonaro, que se recupera de cirurgia em São Paulo. Enquanto isso, disse o ministro, os detalhes das mudanças estão sendo calibrados. A Previdência brasileira tem sido uma fábrica de desigualdades, perpetua privilégios, acentua diferenças e desigualdades sociais. E nós estamos exatamente tentando estruturar uma reforma que atenue, que diminui, que reduza isso. Nós vamos ser bem mais precisos muito brevemente. Nós estamos acertando justamente isso. Isso é mostrado. O presidente está fazendo uma cirurgia. Ele saindo da cirurgia, ele olha isso, diz, olha, isso aqui sim, isso aqui não. Ele tem o cálculo político dele, né? E não adianta, é como o deputado disse, não adianta mandar uma proposta que também não é aceita. E aí o presidente, por exemplo, diz, olha, eu acho melhor deixar as mulheres com menos. Tudo isso são aspectos de parâmetro. A tragédia de Brumadinho está entre os principais assuntos que mobilizam os deputados nesta primeira semana da nova legislatura. A busca de explicações e responsabilidades, além de propostas para evitar outros desastres. Novembro de 2015. A barragem das mineradoras Vale e Samarco, próxima à cidade histórica de Mariana, se rompe, causando o maior desastre ambiental registrado no Brasil e matando 19 pessoas. Uma comissão externa de deputados vai ao local e vê as cidades de Paracatu de Baixo e Bento Rodrigues totalmente submersas na lama. Na volta, os deputados apresentaram propostas para evitar novos desastres. Um dos projetos de lei estabelecia a Política Nacional de Segurança de Barragens. O objetivo principal era fortalecer a prevenção e a gestão de risco de desastres. A proposta foi aprovada em 2 comissões, mas parou na de Minas e Energia, onde não foi apresentado relatório. Outro projeto equiparava os rejeitos de mineração depositados em barragens a resíduos perigosos. A proposta foi rejeitada pelo então relator da Comissão de Desenvolvimento Econômico.
essas substâncias, para você, vamos dizer, evitar que as pessoas entrem em contato, você tem que impermeabilizar o fundo dessas represas ou dessas áreas. Portanto, quando você impermeabiliza, você não tira o líquido, então ele fica com um volume maior. E na época das chuvas, isso ficaria com um volume muitíssimo maior. Um terceiro projeto permitia que as multas fossem aumentadas em até 100 vezes o valor máximo da época, no caso de desastres ambientais. A Comissão de Meio Ambiente chegou a aprovar um texto substitutivo, mas junto com diversos projetos, inclusive um do Senado, a proposta ainda precisa passar por outras 3 comissões e pelo plenário. Para o ex-deputado Arnaldo Jordi, que foi relator dos projetos, a situação é revoltante. Não foi à frente nenhum deles por conta da interdição do lobby das grandes empresas. É uma vergonha, é criminoso, é covardia do Estado brasileiro assistir, principalmente depois de Mariana, há 3 anos atrás, toda essa tragédia, que é quase um crime doloso, porque era previsível, não se pode falar disso de acidente, porque isso tudo era previsível, foi debatido. O relator da Comissão Externa de Mariana avalia que, na época, o desastre foi tratado como exceção e aposta que agora vai ser diferente. Quando acabou aquele momento de convulsão popular, realmente a comissão se desmobilizou, a Vale fez pressão sobre muitos deputados e realmente muito do que a gente propôs não foi adiante. Eu não tenho dúvida nenhuma que o que aconteceu com Mariana não vai se repetir em Brumadinho. Mais de 3 anos se passaram desde Mariana. Foi preciso um desastre com perdas humanas dezenas de vezes maiores para que o assunto voltasse ao debate. No primeiro dia de atividade parlamentar do ano, um dos pedidos protocolados na Câmara foi o de uma CPI para investigar a tragédia de Brumadinho. É uma CPI que tem o nome de CPI de Brumadinho, porque vai começar pelas investigações em Brumadinho, mas com possibilidade de se estender aí por todo o país onde há esse tipo de barragem. Esse tipo de crime não pode mais acontecer. Eu trabalhei rapidamente para coletar as assinaturas, tenho mais do que o suficiente, são mais de 200 já para a apresentação dessa comissão parlamentar de inquérito e ela está entre as primeiras a serem apresentadas aqui na Câmara. O atual coordenador da Frente Parlamentar do Meio Ambiente vai apresentar novos projetos. Estipular um prazo, não apenas para proibir novas barragens a montantes, como era o caso dessa, mas em especial estipular um prazo para que sejam descomissionadas as barragens a montantes já existentes. O que significa descomissionar? Desfazer. Então é fundamental ter um prazo para isso, porque senão nós estaremos esperando o próximo crime e, portanto, que novas vítimas sejam feitas, isso é inaceitável. O vice-presidente da bancada do agronegócio, que defende tornar as regras de licenciamento ambiental mais flexíveis, diz que o desastre comprovou o fracasso do sistema atual. O rompimento dessa barragem é uma demonstração clara que o processo de licenciamento nosso é frágil e não funciona. Ele é demorado, ele é caro, ele é lento e não funciona quanto aplicado. E as questões do meio ambiente são destaques na série sobre os desafios para 2019. O Brasil é o 7º maior emissor de gases de efeito estufa, que são responsáveis pelo aquecimento global. Grande parte dos gases está relacionado ao desmatamento, que aumentou em 2018. Somente entre junho e setembro, por exemplo, a taxa de desmatamento da Amazônia cresceu 36% em relação ao mesmo período de 2017, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Por isso, é essencial que o governo mantenha acordos internacionais, como o Acordo de Paris, que traz metas e políticas para a redução de gases de efeito estufa com base em um desenvolvimento sustentável. E é importante que a gente controle o desmatamento. A ciência está mostrando que as florestas são importantes para regular o clima, regular inclusive as chuvas, que são importantes para a produção agrícola. Então, se a gente continuar pegando esse exemplo só do modelo da agricultura, nós vamos estar dando um tiro no pé no papel que a agricultura brasileira tem, que seja para a produção de alimento para o povo brasileiro, como também para boa parte da população do mundo e com uma importância muito grande para a balança comercial. Primeiro é uma importância econômica. Eu acho que se a gente não produzir de forma sustentável, de forma
também respeitando as regras ambientais, nós vamos ter perda de mercado externo. O Brasil é um país exportador. Outro fator que eu acho muito importante é de que nós estamos trabalhando para nós e para as próximas gerações vindouras. Parte significativa da produção econômica brasileira vem da agropecuária, setor que contribui para o equilíbrio da balança comercial externa. Mas a agricultura de exportação está sempre se queixando do que considera exageros da legislação ambiental. O meio ambiente tem que estar junto com o desenvolvimento. Jamais esquecer disso. Agora, uma coisa que se exagera, e aí são os exageros. Quando nós fomos ter o parque eólico em Osório, no Rio Grande do Sul, levou 1 ano para conseguir licença, porque os ambientalistas acharam que ia modificar o voo da coruja. Inclusive foi feito todo um trabalho lá de preservação da coruja, que é um pássaro, porque ia modificar o voo dela em função das hélices lá do parque eólico. Então veja bem, um exagero. As licenças ambientais que hoje travam o Brasil, levando 8 a 10 anos para você fazer uma licença ambiental, onde só por questões aí de indígena, a questão de IBAMA, a questão de outras ações aí que são pedidos de burocracia, nós temos aí 527 processos e projetos parados na área de energia e infraestrutura por falta da licença ambiental e pela burocracia que a licença ambiental traz no Brasil, que nós temos que resolver. O debate mostra que o desafio do governo Bolsonaro na área de meio ambiente e agricultura será manter incentivos aos produtores agrícolas sem ferir códigos ambientais internacionais. Porque desconsiderar os limites da natureza pode significar perder mercados exigentes em matéria de regulação. Nas primeiras semanas de exercício, o novo governo já se viu diante de um desafio: como reagir ao rompimento de mais uma barragem com resíduos de mineração que causou mortes, deixou feridos e desaparecidos. Novamente em Minas Gerais, como ocorreu em 2015 em Mariana, mas agora em Brumadinho. O caso provocou indignação no país e no exterior e reforça o debate sobre o licenciamento ambiental. O secretário executivo do Ministério da Agricultura, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e vários deputados participaram da primeira reunião da Frente Parlamentar da Agropecuária do ano. Um dos temas debatidos foi o tabelamento de preços mínimos para o frete rodoviário de cargas, uma reivindicação dos caminhoneiros para pôr fim à greve realizada em maio de 2018 e que está sendo analisada pelo governo na busca de consenso entre caminhoneiros e empresários. Há um estudo avançado até, onde a tabela de frete, enquanto ele constitucional que claro, está na dependência de uma avaliação final do Supremo, mas enquanto constitucional nós adequamos a tabela do frete a uma realidade brasileira, uma realidade que realmente não crie dificuldades nem para o setor produtivo e nem para os próprios caminhoneiros. No encontro também foram abordados outros temas relacionados ao setor que deverão ser analisados pelo Congresso. Que é a questão do licenciamento ambiental, Código Florestal, defensivos agrícolas, o patrimônio de afetação, que é afetar apenas a parte comprometida com o empréstimo e não o patrimônio inteiro, a porte de arma rural foi discutido, mas também foram discutidos questão de logística, foram discutidos certamente porque tem muitos parlamentares novos, cada um tem uma pauta para tratar, foram discutidos mais de 30 temas do agronegócio envolvido nesse processo. Economia, Previdência, Emprego. O Jornal da Câmara está ouvindo os líderes de partidos para saber as prioridades para 2019. Nós não somos um partido oficialmente da base do presidente Jair Bolsonaro, mas há uma grande disposição do partido, da bancada, de ajudar ao governo, de ajudar ao país. E nós temos convicção de que nós não vamos sair dessa crise econômica, nós não vamos voltar a crescer, nós não vamos responder a esse desemprego que bateu na nossa porta se não enfrentarmos
de frente, não é, questões importantes como a reforma da Previdência, como a reforma tributária, como a questão das privatizações. Acho que até de alguma forma nós avançamos, já há um consenso, eu percebo na sociedade, da necessidade da reforma da Previdência. O que pega é sempre que reforma as pessoas querem, não é? Mas não tenho dúvida de que essa é uma matéria que será discutida na casa, muito discutida, e algumas matérias que dizem respeito a costume, a questão das armas, né, a questão, algumas questões que são fruto dos compromissos que o presidente Bolsonaro assumiu. A pauta econômica ela tem reflexos diretos na questão da vida de cada um e é isso que nós queremos ter atenção. O Brasil não pode mais conviver com tantas desigualdades, tanto sociais, que estão se acentuando principalmente nos últimos anos, quanto desigualdades regionais que infelizmente aprofundam o fosso entre as regiões mais ricas e as regiões mais pobres. Nós do PDT e dos partidos de oposição queremos discutir, vamos discutir sim a reforma da Previdência, mas sem ser de forma sodada. Não aceitamos que de forma alguma que se digamos assim, que se queimem etapas e, consequentemente, você possa aprovar uma anomalia que vai retirar mais ainda direitos de quem já tem muito pouco. Então, nós temos que ter a regra de que, na reforma da Previdência, por exemplo, nós vamos ter que ter alguns regimes atuariais diferenciados para quem entrou no mercado de trabalho até 2003, para quem está de 2003 até o momento de uma eventual promulgação da PEC e de quem está entrando no mercado de trabalho a partir dos dias de hoje. Então, são 3 regimes que vão ter que ser discutidos e uma regra de transição que seja adequada. Foi reinstalado em reunião na Câmara nesta terça-feira o Grupo Parlamentar Brasil-Portugal. O grupo vai promover nesta legislatura a troca de experiências parlamentares, políticas e culturais entre o Congresso Nacional e a Assembleia da República de Portugal, além de fortalecer a cooperação entre os 2 países. Nós tivemos a instalação do grupo parlamentar importante para a casa, aonde envolve as relações culturais, econômicas, sociais, e, portanto, todas as relações entre Brasil e Portugal, os parlamentos brasileiros com o parlamento português. Nós estaremos nos reunindo com o embaixador de Portugal no Brasil. Estaremos também apresentando este grupo no encontro que haverá das Santas Casas em Portugal ao presidente Marcelo Rebelo de Sousa, informando que foi recriado o grupo e a composição do grupo foi recriada, e também o embaixador do Brasil em Portugal. A Câmara fez adaptações para receber o primeiro deputado cego da história do Brasil. É Felipe Rigoni, do PSB do Espírito Santo. Para que o parlamentar possa exercer seu mandato normalmente, a Câmara fez diversas adaptações no funcionamento das estruturas da casa. Conseguimos reunir com mais de 20 servidores da casa, de várias áreas, área de arquitetura, área de habitação, a área de apoio parlamentar, acessibilidade, obviamente. E aí todo mundo começou a tirar dúvidas e nós fomos colocando, né? Ele foi dizendo quais eram as necessidades dele, e aí cada uma das áreas foi vendo que tipo de adaptação poderia ser feita para que ele pudesse exercer melhor o mandato dele. Uma das partes mais importantes é o sistema de votação. As urnas eletrônicas que foram usadas na eleição da mesa diretora da Câmara não eram originalmente adaptadas para cegos. A coordenação do sistema eletrônico de votação foi quem adaptou o sistema. O servidor Márcio Urakami, que é cego, trabalhou como consultor do projeto. A Câmara está preparada para se adaptar conforme a necessidade que vão surgindo. Como há uma grande variabilidade de deficiências, obviamente é impossível abranger todo o leque de acessibilidade, de ferramentas de acessibilidade para todos. Porém, com a minha experiência própria, eu acredito que pelo menos as condições mínimas ideais já estão sendo providenciadas e já estão sendo efetivadas. A Câmara também adaptou o sistema de votação usado no dia a dia do plenário. O deputado Felipe Rigoni terá 3 bancadas que estarão disponíveis para ele com sistema de áudio, entre outras adaptações. O parlamentar está satisfeito com o trabalho que foi feito. Desde o início, da primeira vez que eu vim aqui na Câmara, eu fiquei super feliz e surpreso com não só a receptividade, mas com a habilidade que todo mundo teve em me receber, tanto com relação à minha deficiência, quanto com relação a qualquer outra coisa. Isso me impressionou bastante.
E hoje aqui nós estamos vendo o resultado de todo o esforço que foi feito lá em outubro, novembro, quando eu cheguei a vir a primeira vez. Termina aqui esta edição do Jornal da Câmara. Para mais informações ou para rever nossas reportagens, acesse www.câmara.leg.br. Nós voltamos amanhã. Até lá!